Pessoal, bom dia. Mais uma vez, estamos aqui com vocês, em nome da Secretaria de Educação e através do Departamento de Gestão de Pessoas, para lhes apresentar e dar continuidade a todo o trabalho que nós temos feito em parceria com os nossos amigos do Amazon Prev. E aqui eu já aproveito para apresentar e agradecer a presença do nosso amigo Allan Kardec. Estamos aqui também com o Michel e temos aqui no nosso auditório, aqui sentado conosco ao lado, os nossos amigos e colaboradores lá da Gerência de Aposentadoria, né? Como nós tínhamos prometido em outros momentos, nós tínhamos a oportunidade de criar diversos serviços e diversas oportunidades de palestras para vocês, né? E desta vez a gente vai somente repaginar alguns assuntos já tratados em outros encontros nossos. Por isso o Allan está aqui conosco. O tempo dele vai ser expendido em atenção muitas vezes às perguntas, às dúvidas que vocês tenham, até porque muitos de vocês talvez não estiveram nos últimos treinamentos que nós realizamos. Tá? Eu, mais uma vez, quero agradecer a disponibilidade e a atenção que vocês têm dado a esse chamamento que fizemos aí, né? Agradecer também à Gerência de Aposentadoria que tem se dedicado a todo esse trabalho e individualmente a cada um de vocês pela atenção com os processos que vocês têm dado de aposentadoria e outras rotinas mais no setor de pessoal. Tá? Muito obrigado por tudo. A minha participação aqui é bem curta, é mais uma introdução e mais uma vez aparecer para agradecer vocês por esse serviço. Tá? O Michel vai falar um pouco mais e a partir de então o Allan vai ter o tempo que vai passar para vocês todas as informações e outras orientações, talvez mudanças, alguma parte da legislação para que vocês possam aí se atualizar. Tá? Até mais, pessoal. Bom dia, pessoal. Creio que é a primeira vez que muitos aí estão me conhecendo. Sou o Michel, gerente de aposentadoria e cadastro. E esse curso foi pensado desde o início para que os senhores possam cada vez mais melhorar a instrução processual de aposentadoria. Visto que desde o início, quando eu cheguei na gerência, percebi que muitas inconsistências, muitos erros de atenção e até erros de instrução também. Então, vi a necessidade de ter um treinamento para nós melhorarmos essas instruções. Muitos dos senhores não têm visto muitos erros, porque a maioria dos processos não retornam para o município. Por que não retornam para o município? Pelo tempo gasto e voltar ao processo. Então, vamos agora fazer esse treinamento. Se nós observarmos que ainda continua esses erros, esses equívocos aí, nós vamos ter que tomar outras atitudes aí, fazer outras rotinas processuais, porque fica muito trabalhoso para os analistas da sede ficar consertando e pedindo documentação no interior. Agradecer a vocês por estarem aí presentes, assistindo mais um treinamento. Vou aprender junto com vocês uma boa parte da legislação também. Agradecer ao Allan por ter aceitado esse convite. O Allan é um cara muito ocupado, então conseguir esse tempo com ele foi muito bom. Então, agradecer a todos vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas no chat, aí já estamos à disposição. O Allan vai abrir em algum momento para vocês fazerem perguntas no chat. Aquele memorando com as funções dos senhores aí no setor de pessoal, até o final dessa semana nós vamos estar disponibilizando. Só falta apenas mesmo o secretário dar o aval dele, o carimbo dele. Tá bom? Passo agora então para o Allan começar nossos treinamentos. Nosso bom dia a todos, aos nossos colegas dos municípios aí que estão linkados nesse momento e participando desse treinamento. Nós queremos agradecer de pronto vocês, em nome da diretoria da Amazon Prev, essa dedicação que vocês têm aí no interior. Agradecer a SEDUC, né, por essa parceria também, ceder esse espaço. E nós temos na Amazon Prev um programa de educação previdenciária e isso é fundamental para todos os servidores, mais ainda para você que está nas coordenadorias, que instrui o processo de aposentadoria aí, entre outros serviços que vocês prestam aqui. De pronto, em nome da diretoria, nós agradecemos a SEDUC o convite, a parceria, essa cooperação técnica, essa colaboração e essa disponibilidade de sempre estar aprofundando o conhecimento, melhorando, que hoje nós vivemos
na era da eficiência e da eficácia, né? Nós não podemos perder tempo, material, nós temos que dinamizar todo o serviço público. Hoje o serviço público ele exige essa qualidade. E nossa metodologia vai ser a seguinte: nós vamos fazer a explanação do assunto, mostrar exemplos, esgotar o assunto, e os 30 minutos finais nós vamos abrir para essa conversa, perguntas, né, os questionamentos que vocês tiverem, as dúvidas, para a gente poder dirimindo aí as dúvidas de vocês. Ok? Então, nós agradecemos aí todos os municípios que já estão conectados aí, já estão assistindo. Quais são os municípios que estão aí já conectados? Dá para a gente ver aí quem são as pessoas que já estão? Não? Tá bom, então. Mas aí depois a gente vai falar quem são os municípios que estão aí conectados conosco, que nós possamos ter um investimento de tempo, não a perda de tempo, mas sim um investimento de tempo e aprendendo aí a instruir melhor os processos de aposentadoria. Tá? Nós vamos começar esse momento que eu não posso instruir um processo de aposentadoria se eu não sei o que vou fazer, não sei aquilo que eu tenho que fazer. Então, nós temos que começar pelo básico. Nós vamos, eu vou acessar agora o site da Amazonprev e mostrar para vocês aqui, mostrar para vocês aqui o RHNet, que é um sistema que ele trabalha com a legislação, tá? Eu estou tendo dificuldade aqui para acessar ele está no... Ao vivo é assim, como diz o Faustão, né? Tem como voltar lá para o site da Amazonprev? Ok. Então vamos lá. Esse aqui é o RHNet, onde estão disponibilizadas todas as legislações naquilo que se refere a pessoal, tá? A servidor está aqui no RHNet. Nós temos aqui a opção de legislação estadual e legislação federal. No que se refere a SEDUC, nós vamos buscar aqui o Estatuto da SEDUC, né, que é a Lei 1768. Para quem não conhece, a lei complementar, ela tem força de lei complementar, que é Estatuto a 1778. E nós temos que aprender, em primeiro ponto aqui, o que é? Sim, eu tenho que aprender a ler a lei. Vamos lá. Quando eu falo da legislação, esse primeiro ponto em que se refere aqui em cima é o epígrafe da lei, né? A epígrafe. Aqui é onde vem se ela é decreto, se ela é portaria, se é uma lei, se é uma lei ordinária, se é uma lei complementar, tá bom? Nesse segundo ponto aqui, é a ementa, é o que esclarece a que se refere essa legislação. Aqui ela está dizendo que essa lei, aqui é uma lei, a 1778, de 8 de janeiro de 1987, e essa lei, ela trata sobre o Estatuto do Magistério do Estado do Amazonas e ela dá outras providências, né? Bem, eu já sei que aqui, onde vem o número e o que se refere à legislação é a epígrafe, aqui eu tenho a ementa, mais embaixo aqui onde fala o governador do estado do Amazonas, faço saber que está todos os habitantes que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a presente lei. E essa área aqui todinha é o que se denomina de preâmbulo da legislação.
tá? Isso aqui é quem sancionou a legislação, se foi o presidente, se foi o governador do estado, se foi o prefeito. Mas aqui embaixo, logo aqui, artigo 1º, né? Ele trata-se do artigo, e essa partezinha aqui que fica descrita, anexa ao artigo, ela se chama caput, né? É o caput do artigo, certo? Então eu já sei aqui o que é o artigo e o que é o caput do artigo. Mais embaixo aqui, por exemplo, aqui nesse artigo 3º, o caput trata do seguinte: para efeitos desta lei, entende-se, inciso 1º, com esse númerozinho aqui em romano, são os incisos, a gente entende que são os incisos, né? Aí ele diz, por grupo de magistério, aí o inciso 2º, por professor, o inciso 3º, por especialista de educação. Então eu já sei o artigo, o que é o caput e o que é o inciso. Vamos ver aqui mais embaixo. Ó, esse artigo 4º aqui, ele vem acompanhado de um parágrafo, ó, parágrafo único. Ele vai esclarecer. O parágrafo, ele sempre é utilizado para ver as exceções, aquilo que vai funcionar além daquilo que está descrito no caput. Tá ok? E aqueles que vêm acompanhado de letrinhas, né? Aquelas letras A, B e C, que deixa eu ver se a gente consegue localizar um aqui, são as alíneas. Ó, aqui o artigo 22, ele tem o parágrafo 1º, o parágrafo 2º. O artigo 23 já é composto só de incisos 1 e 2, tá? As alíneas, elas vêm especificando alguma coisa dentro do inciso. Deixa eu ver aqui. Aqui nessa legislação, vocês estão vendo todas as alterações que foram sofridas. Está aqui, ó. A linha, o parágrafo 4º, né, aqui é o artigo 42, que trata da frequência, né? Ele vai dizer, a frequência é o comparecimento obrigatório do integrante do magistério ao local do seu trabalho, dentro do horário fixado por lei ou regulamento, para o cabal desempenho dos deveres inerentes ao cargo ou função, observadas a natureza e as condições do serviço. Esse é o artigo e o caput. Aí ele vem aqui no parágrafo 4º, tratando de quê? As fraudes praticadas no registro de frequência, ainda dentro do contexto da frequência, acarretarão ao seu autor, se por força de circunstâncias não houver cominação com outra maior, a pena de. Então, ele já vem tratando aqui das penas, né, das sanções pelas fraudes praticadas. Aí ele vai dizer, a linha A, suspensão por 30 dias na primeira ocorrência. A linha B, por 90 dias na segunda, e C, demissão na terceira. Então, as alíneas são essas acompanhadas que estão precedidas, aliás, das letras A, B, C, D e etc. e tal. Isso qual é? Para que isso, Alan? Isso para você entender quando nós estivermos conversando, dizendo, olha, a linha A do artigo tal, né, trata disso, para você já ir direto lá, não se perder no momento da leitura da lei e da interpretação. Tá certo? Dentro ainda desse contexto de que se refere legislação, nós vamos aqui, olha, para a legislação federal, vamos lá, Constituição Federal, vamos pegar a Constituição de 1988, Constituição de 1988, aqui se eu fizer a pesquisa, ele vai me trazer todas as constituições que tem. Tá? Vamos lá. Ó. Constituição da República Federativa do Brasil de 67, 46, 1937. Mas o que nos interessa é essa aqui, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Volto a destacar, essa ferramenta RHNet está disponível para todos os servidores, para qualquer pessoa que queira acessar, tá bom? E eu vou aqui consultar naquilo que se refere para a gente, o artigo, olha, eu vou fazer uma consulta direta aqui, o artigo 37. Aí, automaticamente, ele vai me selecionando tudo que se refere ao artigo 37. Ó, vou até chegar lá, pronto, está aqui. Ó.
O artigo 37 da Constituição, ele vai tratar da administração pública, daquilo que se refere a todos nós, servidores públicos, tá? O artigo 37, ele traz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de 1. Legalidade, 2. Impessoalidade, 3. Moralidade, 4. Publicidade e 5. Eficiência. Tá? Então, nós, servidores públicos, nós temos que trabalhar dentro desses 5 princípios básicos. Nós não podemos trabalhar no achismo, né? Nós temos que trabalhar direcionados dessa forma. O contexto da legalidade, a que se refere isso? Toda e qualquer atividade nossa, ela tem que ter um ato, uma legislação que discipline isso. Tá? O princípio da legalidade, você vai gravar aí o princípio da legalidade. Tudo o que eu faço está previsto em uma norma, ou está previsto na Constituição, ou numa lei complementar, ou numa lei ordinária, ou no decreto, ou numa portaria, ou numa instrução normativa, ou numa orientação normativa. Então, sempre aquilo que eu faço tem que estar inserido, tem que ter um ato que disciplina aquilo que eu faço. Eu só posso fazer aquilo que a legislação diz que eu posso fazer, tá bom? Impessoalidade. Impessoalidade é que eu tenho que tratar todos da mesma forma, de forma impessoal, mas de forma cortês, né? De forma digna. Tá? Não posso tratar um diferente do outro. Lógico que eu tenho que obedecer, os iguais têm que ser tratados na medida da sua igualdade e os desiguais na medida da sua desigualdade. Né? Eu não vou poder tratar alguém que tem limitação igual a alguém que não tem. Né? Mas, independente disso, eu não posso ter o contexto da antipatia, da resistência, de querer evitar o contato com aquela pessoa. Nós temos que tratar de forma impessoal. Tá? O próximo é a moralidade. Moralidade eu tenho que trabalhar dentro de uma ética, dentro daquilo que a legislação determina, dentro de um comportamento de honestidade. Publicidade. Essa publicidade é muito importante para a gente. Como nós tratamos com a coisa pública, com aquilo que é público, nós temos que dar ciência a todos daquilo que nós fazemos. Por isso que todos os nossos atos de contratação, nomeação, férias, diárias, viagens, né, reajustes, plano de cargo, tudo tem que ser publicado para que os nossos clientes, que são os contribuintes, eles possam tomar ciência daquilo que está sendo investido o dinheiro deles. Tá? De que forma nós estamos tratando com o tesouro, com a coisa pública. Tá? Então, a publicidade é justamente isso. Nós publicamos o decreto de aposentadoria, publicamos a portaria de concessão de benefício de pensão, os decretos de enquadramento, enfim, tudo o que acontece na vida do servidor é publicado. Nós temos o princípio da eficiência, que esse foi falado logo lá no início, que foi a fala do Michel, né, a do Antônio, e todo esse trabalho que nós estamos tendo, a eficiência. Nós temos que fazer o serviço de forma eficiente, que ele traga um resultado positivo, sem retrabalho, sem despesas, sem ônus para o Estado. Que tenha ônus, tenha, mas o ônus mínimo possível. Que todo investimento seja gasto de forma eficaz. Não que venha com retrabalhos. Um processo de aposentadoria. Não, eu vou instruir de qualquer jeito e depois a Amazonprev me diz quais são os problemas que tem. Não, o processo já pode vir completo. Ele vem bem instruído para a Amazonprev. O analista da Amazonprev vai investir um tempo somente naquele processo, naquele momento, e depois o processo vai para a Casa Civil para a publicação do decreto no Diário Oficial. Né? E ato contínuo, nós mandamos para o TCE para a homologação, porque um processo de aposentadoria, a aposentadoria em si, a concessão do benefício, ela só está finalizada após a homologação do Tribunal de Contas. Tá? O governador do estado decreta a aposentadoria, mas aí nós submetemos a legalidade ao Tribunal de Contas. Ele é que vai dizer se a pessoa definitivamente, aquela aposentadoria é legal ou não. Se ele achar que não, ele vai notificar a Amazonprev para que adote as providências que são necessárias
para solucionar o problema que foi identificado pelo tribunal, tá certo? Então, a eficiência é nisso que nós batemos, tá? Por isso que nós investimos tempo no treinamento, né? Investimos na capacitação de cada uma das pessoas, né? Às vezes nós ficamos até um tanto quanto sobrecarregados, mas o objetivo é esse: cumprir os preceitos constitucionais, os princípios da administração pública, tá? Então, vamos botar... Eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês um princípio básico mesmo, além desse, mas que você coloque na sua cabeça o seguinte: o princípio da legalidade. Vai ter uma legislação que vai dizer o que eu tenho que fazer, o porquê que foi feito, tá? Então, é nisso que nós temos que pautar. Eu sempre tenho que ter o princípio da legalidade. Em algum canto eu vou ter aquela resposta que eu estou buscando. Tá certo? Dentro ainda do artigo 37 da Constituição, já que nós vimos os princípios, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né, nós vamos passar agora ao que interessa lá para o inciso 2º. Tá? O inciso 2º do artigo 37. Nós já estamos trabalhando com o artigo 37. Que esse inciso 2º ele é importante para você entender alguns problemas que nós estamos tendo hoje, que vieram lá do passado, vieram das outras administrações, que não vamos tirar esse negócio, a culpa não é minha, não é sua nem do servidor. Isso ocorreu e nós temos que contornar isso aí. O que diz o inciso 2 do artigo 37? Ele diz o seguinte: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. O que é que eu entendo disso, Alan? Para ser servidor de cargo efetivo, eu tenho que fazer concurso. Desde 1988, a Constituição já disse isso. Para você ser servidor estatutário, né, de cargo efetivo, você tem que fazer concurso. Ah, Alan, mas isso não é o que acontece. Tudo bem, não foi o que aconteceu. Isso tá, o fato é diferente do que seria ideal, do que seria legal, do que iria ser constitucional. Mas nós temos como contornar essa situação para que não haja prejuízo do servidor. E isso nós vamos falar mais na frente, mas eu quero que você coloque na cabeça o seguinte: essas pessoas estão com esse problema hoje porque não foi o provimento do cargo dele não está em consonância com a Constituição, que antecipadamente é o caso do pessoal do 21.712, aquele decreto 21.712, o pessoal do decreto 10.101, que está havendo um probleminha que depois eu vou falar mais adiante para vocês, que é a resistência do INSS em fornecer a certidão de tempo de contribuição. O INSS não fornece certidão de tempo de contribuição para o pessoal do decreto 10.102, aliás, SEDUC é do 10.102, e nem para o pessoal do decreto 21.712, que foi aquele decreto que nominou as pessoas que estavam amparadas pela lei 2624, a lei 2.624 do ano 2000. Tá? Então, eu já boto na cabeça aqui, para ser servidor efetivo, para ser aposentado pela Amazonprev, concurso público. Tá? Ele tem que ser efetivado, ele tem que ser um servidor efetivo. Ou por aqueles decretos, ou por concurso. Tá certo? Vamos mais adiante aqui. As pessoas perguntam: vem cá, o meu plano de cargos diz que a minha database é maio. Por que eu não tive reajuste esse ano? Vamos lá, o artigo 37, ele diz o seguinte. Inciso 10, vamos lá para o inciso 10 aqui. A remuneração dos servidores públicos, os subsídios de que trata o artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Então, o que acontece? O inciso 10 diz que vai ter que ter uma lei que diga
o reajuste, qual é o percentual de reajuste, que traga os valores, porque a própria Constituição diz que eu não posso criar despesas se eu não tenho a respectiva fonte de custeio. Eu tenho que ter essa fonte de custeio para poder dar esse reajuste, né? Nós viemos enfrentando aí, desde 2015, esse contexto aí do limite prudencial, nós já tivemos um contingenciamento aí de reajuste, de despesa, já tivemos um outro decreto bem recente que veio tratar desse contingenciamento também da despesa em função desse limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Então, por isso é que está previsto no plano de cargos a data base, mas não houve reajuste por conta disso, que o chefe do executivo precisa avaliar se há receita suficiente para poder conceder o reajuste, né? A despesa com a respectiva fonte de custeio. Ok? Então, eu já sei que, por mais que esteja no plano de cargos, é preciso de uma lei que dê esse reajuste. No inciso 13 lá, né, ainda no que se refere àquilo que vai interessar para a questão da nossa instrução do processo de aposentadoria, o inciso 13 vai dizer o seguinte: é vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal no serviço público. As pessoas muitas vezes chegam e dizem: mas meu vencimento é menor do que o salário mínimo. Por que meu vencimento é menor do que o salário mínimo se a Constituição diz que ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo? Não é bem assim, porque a remuneração do servidor ela tem uma composição. Tá? Essa totalidade, essa totalização é que não pode ser menor que o salário mínimo. Por exemplo, da SEDUC, o pessoal que é da área administrativa tem vencimento e tem GRATEDUC. A soma dos dois, sim, não pode ser menor do que o salário mínimo. Tá? Hoje, os professores e pedagogos só estão com vencimento, né? E esses já estão maiores que o salário mínimo. Tá? Então, a questão é a seguinte: não é só o vencimento, e sim a remuneração toda. Que o servidor, no caso do servidor, se considera a remuneração integral. Então, eu não posso dizer, meu vencimento está menor do que o salário mínimo, então ele tem que estar todo ano sendo atualizado pelo salário mínimo. Não é dessa forma, porque o próprio inciso 13 do artigo 37 da Constituição veda isso aí. Tá bom? Então já vai colocando, gravando isso aí na cabeça. Tá? Para você poder dar uma resposta para o colega que chega lá meio insatisfeito, né, e resignado com a situação, você diz: olha, lá o princípio da legalidade nos diz que é dessa forma que tem que ser feita. Tá bom? Eu não posso avançar além do princípio da legalidade. Então a lei tem que dizer o que deve ser feito. Tá bom? Nós vamos passar agora do que se refere inciso 16. O inciso 16, ele vai falar do seguinte: da nossa famosa acumulação de cargos, tá? Ele vai dizer: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, né? Voltar a ler aqui, voltar, só destacar aqui para vocês essa parte. Não se preocupem em anotar aí, dizer: poxa, tu está indo muito rápido, eu nem consegui anotar. Nós vamos mandar esse material para vocês todinho, para vocês ficar à disposição de vocês aí para consulta, tá? Mas eu recomendo uma coisa, para ler mesmo, hein? Não é só para pegar e guardar lá, que material guardado você não consegue aprender. Você tem que folhear, dar uma lida, reler de novo, que essa parte que é teórica, né? Se você não tiver na prática, você acaba esquecendo aí essa parte teórica, ok? Então, vamos lá. Acumulação de cargos. Ele vai dizer o seguinte: é vedada a acumulação de remunerada de cargos. Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui. Não consegui destacar. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. O inciso 11 ele trata do teto. Tá? Teto constitucional, que não é o nosso caso no momento. Mas aí ele vai dizer quais são as permissões. Primeiro obstáculo qual é? Compatibilidade de horários. Tá? Tem que ter compatibilidade de horários, certo? Primeiro obstáculo, primeira vedação dele é compatibilidade de horários.
Segunda vedação, para quem é permitido? Há 2 cargos de professor. Olha aí, 2 cargos de professor. E esses 2 cargos de professor são nas 3 esferas. Não quer dizer, eu posso ter 2 cargos de professor no município, 2 cargos de professor no estado, 2 cargos de professor no federal. Não. Eu posso ter um cargo de professor no município, no estado e no federal. Não, senhor. É apenas 2 cargos na administração pública, independente da esfera. Tá? Independente da esfera. E outra coisa que veio, agora foi criado o cargo de professor 40 horas. Alan, posso ter 2 cargos de professor 40 horas? Não. Porque você já infringe a questão da compatibilidade de horários. Tá? Você, por dia, aí já vai ter uma carga de trabalho maior. Você vai ter que entrar pela madrugada aí, trabalhando. E nós ainda não chegamos a essa evolução tão grande de ter que trabalhar e estudar de madrugada. Tudo bem que a gente vai malhar, malha de madrugada, tem algumas coisas que dá para fazer de madrugada, mas ainda essa questão do serviço público não é permitida. Mas eu posso ter um de 40 e um de 20 sem problema nenhum. Você vai trabalhar de manhã, à tarde e à noite, tranquilo. Tá? Um de 40 e um de 20. Então, mas é 2 professores. Mas a Constituição diz que compatibilidade de horários. Tá certo? E qual é a outra situação? Ele vai dizer que é o seguinte: a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Aqui tem uma certa polêmica aqui, mas aí os tribunais superiores já andaram se manifestando, a Procuradoria-Geral do Estado já se manifestou em relação a essa situação. A de um de professor e um outro técnico ou científico. No conceito de técnico e científico, nós temos o seguinte: o técnico pode ser de nível médio ou superior, é aquele cargo que, para provimento dele, necessita de um conhecimento específico em alguma área do conhecimento. Tá? Técnico em laboratório, técnico de patologia clínica, técnico em contabilidade, que hoje nem existe mais esse técnico em contabilidade, agora que é tudo contador mesmo. Outros técnicos aí que são de nível médio, mas que podem acumular com o professor. Tá? Tem alguns cargos, por mais que sejam de nível superior, eles são, no caso, generalistas, ou seja, eles não pedem, não exigem formação específica em determinada área. Eles só dizem o seguinte: graduação, formação de nível superior, e PT saudações em qualquer área. Mas ele não exige uma formação específica. Então, esse cargo ele não é considerado cargo técnico, apesar de ele exigir uma formação de nível superior. Tá? É diferente, ele vai ser cargo de contador. Não, esse é um cargo técnico porque ele exige que seja bacharel em contabilidade, tenha registro do conselho, então ele é um cargo técnico. Tá? Diferente de outros cargos que tenham aí, que pode ter o provimento de qualquer formação, graduação de nível superior. Tá bom? E cargo de nível científico é aquele que vai, questão de pesquisa, vai trabalhar em pesquisa, Então, esse é o científico, tá? A terceira hipótese de acumulação, a linha C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Há 2 cargos ou empregos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Vejam que é para profissionais de saúde e a profissão tem que ser regulamentada. Não é porque eu trabalho no hospital, sendo agente administrativo ou uma outra área administrativa, que eu vai ser permitido eu acumular 2 cargos. Tá? Tem que ser o pessoal que é a área específica, médico, enfermeiro, técnico de saúde, técnico de enfermagem, farmacêutico bioquímico e etc. e tal.
Tá? Então, tem que ser específico, tem que ter profissão regulamentada, ou seja, tem que ter registro de conselho e etc. e tal, tá bom? Então, as possibilidades de acumular são essas, as que são permitidos acumular são nessas 3 hipóteses, tá? Sempre observando a compatibilidade de horários. A acumulação, ela ampliou aí a proibição de acumulação. Lá no inciso 17, ele vai falar o seguinte: a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Alan, de repente eu não tenho um cargo público, eu tenho um emprego público, eu posso acumular? Não, porque o inciso 17 está dizendo que não pode, só pode naquelas hipóteses. Se for dentro daquelas 3 hipóteses lá, tranquilo, mas fugiu daquelas 3 hipóteses, não interessa se é emprego, se é cargo ou se é função, tá? Estando no âmbito da administração pública, não é permitido acumular, a não ser nas 3 hipóteses: 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com técnico ou científico, 2 cargos de profissionais da área de saúde com profissões regulamentadas, somente nessas hipóteses. Tá? Fugiu disso, não pode, que a Constituição já está vedando essa acumulação. E ela foi mais adiante ainda, o contexto da acumulação. Foi aqui no parágrafo 10. O parágrafo 10 foi vedar, inclusive, a acumulação de atividade com aposentado. Que ele vai falar o seguinte, parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, decorrente do artigo 40, vejam bem que ele diz, proventos de aposentadoria, a pessoa já está aposentada, ou dos artigos 42, que trata dos policiais militares e dos bombeiros militares, e artigo 142, que trata dos militares das Forças Armadas, ou seja, ele pegou aí artigo 40, todos os civis, artigo 42, todos os militares, bombeiros e militares, policiais militares e bombeiros, e o artigo 142 das Forças Armadas. E disse: com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis. Então, ele vem batendo de novo, acumuláveis, e na forma desta Constituição, tá? Os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação. Então, ele diz o seguinte: quem pode aposentar e manter a percepção de remuneração, ou ainda está em atividade, né, é somente nesses casos, os que são cargos acumuláveis, os cargos eletivos e os de comissão declarados de lei de livre nomeação e exoneração. Então, o que eu entendo aí? Se eu tiver em atividade somente, só posso acumular naquelas 2 hipóteses, naquelas 3 hipóteses, desculpa. Nas 3 hipóteses, 2 cargos de professor, um cargo de professor, um técnico científico, 2 cargos de profissionais da saúde. Somente nessa. Também amplia para toda a área de administração, bem como para quem já está aposentado. Tá? E bem anteriormente era permitido você, mesmo o cargo não sendo acumulável, você, já estando aposentado ou não, assumir outro. Mas hoje não é permitido isso mais. Definitivamente está vedado essa acumulação. Tá? Então ele ampliou para todo o contexto da vida do servidor público, tanto em atividade quanto na inatividade. Nós temos aqui, dentro da Constituição, o que acontece. Aqui ainda na Constituição, deixa eu fazer a pesquisa aqui, nós vamos lá para o ADCT, o Ato das Disposições Transitórias da Constituição. Vocês estão vendo que eu estou pesquisando aqui dentro do
dentro da Constituição, ainda estou aqui no RHNet, viram que ele é bem dinâmico. Nós vamos lá para os atos, que nós vamos ver o artigo 18 e o artigo 19 dos atos das disposições transitórias da Constituição. Por que ela? Nós vamos ver isso aí. Por conta, para eu poder entender por que motivo o INSS está recusando a emitir certidão de tempo de contribuição para alguns servidores. Está aqui, ó, o artigo 18. O que o artigo 18 diz? Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho mais aqui. Para melhorar a visualização de vocês. Porque todas essas informações elas são necessárias no momento em que você vai instruir o processo de aposentadoria, no momento em que você vai atender algum servidor que vai aí, algum colega que vai aí, buscando esclarecimento sobre a melhor regra para ele aposentar, né? Que é uma aflição, muitas vezes, do servidor, que ele quer saber como é que vai ser, como é que vai ficar a questão financeira dele. E você já vai estar pronto aí a prestar esse socorro para o colega, tá? O que diz o artigo 18? Ficam extintos os efeitos jurídicos de qualquer ato legislativo ou administrativo lavrado a partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte que tenham por objeto a concessão de estabilidade a servidor admitido sem concurso público da administração direta ou indireta, inclusive das fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O que é que ele quis dizer, Alan? Que é o seguinte, os atos das disposições transitórias à Constituição, ele veio amparar aquelas pessoas que nem tinham ingressado por concurso público a partir de 88, porém já vinham trabalhando no Estado já há muito tempo, né? Mas ele veio regulamentar também um momento aí de alguns administradores públicos se beneficiarem, pessoas que de repente mal entraram no serviço público já ficaram estabilizados. Tá? Ele veio de pegar aí, no caso específico, todos aqueles decretos que foram sancionados a partir de 1º de fevereiro de 87, que foi quando foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Então, ele veio afetar, né, aquele decreto 10.102, que é o que deu estabilidade a vários servidores da SEDUC. Tá? O decreto 10.102, ele é de 13 de março de 1987, o 10.102. Tá? Se não me engano, é 13 de março de 1987. Sei que ele é março de 1987. Nós podemos até depois dar uma olhada. Então, o que acontece? Por esse artigo, ele foi extinta a eficácia dele. Tá? Ah, Alan, e agora? Como é que fica a situação desse pessoal? Anteriormente, o Tribunal de Contas estava julgando ilegal essas aposentadorias desse pessoal que tinha sido integrado nesse decreto. Porém, depois ele reviu a situação, como ele já tinha concedido várias aposentadorias pelo princípio da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, etc. e tal, ele resolveu aceitar. Continuou, mesmo sendo inconstitucional, deu como legal a aposentadoria. Tá? O INSS, o que o INSS entendeu? Entendeu de forma correta. E não é servidor efetivo, portanto, não é segurado da Amazonprev, portanto, ele não tem por que emitir uma certidão de tempo de contribuição se a pessoa é assegurada dele. Tá? Então, é por esse motivo que o INSS não fornece certidão para os servidores
que foram integrados no regime estatutário por meio desse decreto 10.102 e pelo decreto 21.712, com base naquela lei 2624. Porém, a regra não é assim, é 1987, acabou. Não é isso. Nós temos que ver o que prevê o artigo 19. Bora ver aqui o artigo 19. O artigo 19 diz o seguinte: os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 anos continuados e que não tenham sido admitidos na forma do artigo 37 da Constituição, ou seja, que tenham sido admitidos não por concurso público, são considerados estáveis no serviço público. Então, antes de eu dizer, não é mais servidor efetivo, não tem. Primeiro eu tenho que ver, ele está amparado pelo artigo 19 da Constituição. Quando foi que ele ingressou no serviço público? Ele já está em 5 de outubro de 1983, ele já era servidor público? Já, então pronto, esse ele está amparado pelo artigo 19 da Constituição. Então ele é servidor estável, lógico que ele vai ter um tratamento diferenciado, porque ele não foi por concurso público. Dentro do plano de cargos ele tem um tratamento diferenciado aí. Mas eu tenho que ver isso. Até para eu poder orientar aquele servidor que já vinha como estatutário, já desde 83, né? E que foi estabilizado pelo 10.101, por mais que o INSS desconsidere o 10.101, mas ele tem que fornecer a certidão, porque em 5 de outubro de 83 a pessoa já era servidor do Estado, tá? Independente do vínculo que ele tinha lá, tá? Então, eu tenho que dizer, eu tenho que orientar o servidor, eu entrei em 1º de janeiro de 1983, fui integrado no regime estatutário pelo decreto 10.102. O INSS não quer dar a certidão porque ele alega que eu sou segurado deles porque não sou servidor estatutário. Tudo bem, você não é servidor estatutário, mas você tem uma estabilidade excepcional da Constituição, do artigo 19. Então, o INSS tem que fornecer obrigatoriamente essa certidão. Tá? Então, esses detalhes é que nós estamos passando para vocês poderem orientar direitinho o servidor. Tá? Para que ele não precise se deslocar até aqui a capital, né? Muitas vezes com dificuldade, que muitos não têm onde ficar aqui, tem que custear hospedagem, transporte, quando nós podemos dar esse suporte para ele lá onde ele está. Tá certo? Então, eu já tenho na minha cabeça essas duas situações. Tá, o INSS não quer fornecer por conta que ele não é servidor concursado. Mas eu tenho que observar se lá ele não está amparado pelo artigo 19. E essa situação, ela se estende ao pessoal do decreto 21.712. E o decreto 21.712 é aquele pessoal que foi declarado do quadro suplementar pela lei 2.624 do ano de 2000. E em 2001 saiu o decreto 21.712, nominando todas as pessoas que estariam amparadas por ele, que estariam dentro do quadro suplementar. Antes do INSS negar a aposentadoria, aliás, a negar a CTC, tem que observar essa questão de... Ele já estava no serviço público em 5 de outubro de 83 já, então ele está amparado pelo artigo 19 da Constituição, do atos do ADCT. Mas vejam bem também, ele entrou em 1979, saiu em 85, se é 5 de outubro de 83 ele estava. Ele tem direito? Não, porque ele saiu do serviço público. Ele teria que estar continuadamente, ele teria que estar na sequência, vir ainda trabalhando. Tá? Ele foi exonerado, perdeu o vínculo, ok? Ele trabalhou, foi até 1990, estava no 10.102, ele foi exonerado, aí passou 2 anos, fez concurso e voltou. Ele está amparado pelo 19? Não, mas ele está amparado porque ele fez concurso, aí eu averbo aquele tempo todinho. Tá bom, então? Não se preocupe, nós vamos mandar esse material para vocês. Tá? Nós temos aqui ainda, no que se refere à legislação, que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Eu já falei do Estatuto do Magistério, que é a Lei 1778, onde trata das situações funcionais. Tá? Hoje, aquilo que se refere à aposentadoria, no 1778, foi tudo revogado.
tudo que se refere à aposentadoria, dentro da 1778, foi revogado pelo artigo 122 da Lei Complementar número 30. Tá? Então, no que se refere à aposentadoria, artigo revogado pelo artigo 122 da Lei Complementar número 30 de 2001. Então, eu já sei, foi tratando de aposentadoria, eu já tenho que buscar a Lei Complementar número 30. Certo? E isso do quadro de magistério, tá? Do pessoal do quadro de magistério. Então, toda essa área aqui do que se refere à aposentadoria, eu tenho que buscar me socorrer lá com a Lei Complementar número 30. Ela é que está disciplinando o contexto da aposentadoria, tá certo? E dos outros servidores, Alan, qual é a legislação? É a 1762. Que é o Estatuto dos Servidores Civis do Estado. Ele abrange tanto SEDUC quanto qualquer outro órgão, tá? 1762 é a lei que trata dos servidores civis. Todos os servidores civis, a situação dos servidores civis está aqui, dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas. No que se refere à aposentadoria, também está revogado lá pelo artigo 122 da Lei Complementar número 30. Então, eu não posso mais fazer pedido nenhum dizendo eu quero me aposentar com base no artigo 131 da Lei 1762. Não tem mais, porque ele está revogado isso aqui, desde 2001. Ele está revogado. Então, tudo que eu tenho que fazer com base na Lei Complementar número 30. Então, nós já estamos aqui com a ciência de que os dois estatutos que regulamentam, lembrando lá do 37 do princípio da legalidade, né? A questão do Estatuto do Magistério, a Lei 1778, e o Estatuto do Servidor Público, a 1762. Aqui que vai disciplinar aquela questão de licença especial, faltas, férias, etc. e tal. É aqui que é o regulamento maior. Tá? E falar em previdência, o que nós podemos já, desse questão básica aí, falar em previdência é uma questão que é muito recente para o serviço público, né? Ela começou a vir em evidências, contexto da Previdência, em 1998, com a Lei 9.717, depois com a Emenda Constitucional número 20, e eu preciso entender o que é Previdência. Previdência é um seguro. Tá? Ele é um seguro que vai te socorrer no momento em que você tiver um problema de invalidez permanente, não puder mais trabalhar, no momento em que você já cumpriu os requisitos mínimos de contribuição, idade, serviço público, carreira, cargo, ela vai também te socorrer nisso aí, você vai poder solicitar esse benefício, e no momento em que você já está com uma certa idade, você já não quer mais trabalhar. Tá? Então, ela vai, para você que é servidor, para o servidor em si, ela vai amparar nessas 4 situações. No momento em que ele está inválido, no momento em que ele implementou os requisitos mínimos de idade, tempo de contribuição, tempo no cargo, carreira e etc. Tá? E no momento em que ele já está com uma certa idade, tá? Que hoje para mulher é 60 anos, para homem 65. E tem ainda uma outra situação em que há um limitador. Eu quero ficar aí no serviço público ad eterno. Não. Com 75 anos é aposentadoria compulsória. Compulsoriamente, você é afastado do cargo para aposentar, tá? Em cargo efetivo. Tá? No cargo efetivo, você só vai poder ficar até os 75 anos. Mas se de repente, eu estou tão ainda saudável, ainda estou tão produtivo, né? Vai ter que aposentar no cargo efetivo e pode se vir com um cargo comissionado sem problema nenhum. Mas do cargo efetivo você vai ter que ser aposentado, tá bom? E
a Previdência ela vai socorrer os seus familiares a partir do momento em que, por uma fatalidade, você venha a óbito, né? Venha a falecer, ou venha ter um problema que vá levar você a não ficar presente, né? A Previdência vai socorrer você nesse momento. Às vezes as pessoas dizem, eu não vou precisar de Previdência, não, isso aí eu vou ver lá quando eu tiver mais idade. Não, a Previdência é desde o momento em que você ingressa no serviço, porque tem situações que nós não podemos prever, uma questão de um acidente que me deixa inválido, ou até o momento em que eu venha a óbito. Como é que fica minha família? Como é que fica meu filho, que está novinho ainda, aí, minha esposa? Né? Tenho que pensar nesse contexto. Nós somos seres humanos, tá? Nós somos limitados. Nós estamos aí sujeitos ao que ocorre no dia a dia, acidente, uma fatalidade, né? Então, nós precisamos ter esse contexto dessa previdência para vir nos socorrer. E essa previdência ela tem que ter uma contribuição mensal. Todo mês você contribui para a previdência. Você contribui com 11% e o Estado também, em contrapartida, contribui com você, junto com você. No caso do pessoal que é servidor efetivo, que ingressou antes de 31 de dezembro de 2003, ou que ingressou até 31 de dezembro de 2003, esse pessoal, esses servidores, é uma massa que nós denominamos de fundo financeiro. Tá? Fundo financeiro, inclusive eu sou do fundo financeiro, que eu ingressei no Estado em 1996, um concurso de 1996. Então, eu pertenço ao fundo financeiro. Esse fundo financeiro, Alan, mas em que isso beneficiou? Em que isso modificou? O que isso trouxe de vantagem? É o seguinte, até 31 de dezembro de 2003, os que ingressaram no serviço público estadual, tá? É estadual. Até 31 de dezembro de 2003, nós segregamos para o fundo financeiro. Esse fundo financeiro, qual é o sistema de financiamento dele, Alan? É um sistema de repartição simples. É o que é utilizado no INSS. Tá? Em que consiste esse sistema de repartição simples? Ele consiste no seguinte, é um pacto de gerações. Ou seja, hoje eu estou trabalhando, hoje eu estou contribuindo para pagar os benefícios de aposentadoria e pensão daqueles que estão usufruindo. Tá? Ou seja, minha contribuição vai para pagamento das pessoas, não fica reservado em canto nenhum. Você, que é da mesma época também, a sua contribuição lá na Amazonprev nós pegamos para pagar os benefícios de aposentadoria e pensão das pessoas que estão aposentadas e estão usufruindo de pensão hoje. Esse é o sistema de repartição simples. Só que foi um sistema que se mostrou ineficaz, né, no que se refere a servidor público, por conta da modernização dos serviços, por conta da expectativa de vida, do aumento da expectativa de vida, ele entrou em colapso esse sistema. Por quê? Hoje nós precisamos de 3,1 servidor em atividade para manter um servidor aposentado. Ou seja, eu preciso de mais de 3 pessoas em atividade para sustentar um que está aposentado. E nós não temos isso. Por exemplo, dentro de um recursos humanos, nós tínhamos 20 pessoas. No caso da SEDUC, eu acho que era bem mais aqui, porque a clientela é bem maior. Então, nós precisávamos de mais pessoas. Hoje não, com o advento da informática, advento dos sistemas, tudo foi reduzido. Aquilo que 6 pessoas faziam, uma faz. Então, houve um enxugamento. Então, eu não tenho servidor suficiente em atividade para manter quem está aposentado. Esse é o sistema que está aí, é o sistema que eu participo, que eu sou desse sistema. Então, a contribuição dessa massa de servidores, ou seja, a contribuição que é feita, a minha contribuição, não é suficiente para pagar os benefícios que estão sendo usufruídos hoje. Né? Os benefícios de aposentadoria e pensão, a minha contribuição somada com todos os que participam comigo desse fundo financeiro, ela não é suficiente. Então, o governo do Estado ele faz um aporte financeiro para poder cobrir essa folha de pagamento.
né? Então, nessa direção, que foi que nós fizemos? Então, todo mundo que ingressou no serviço público, em carga efetiva, a partir de 1º de janeiro de 2004, nós segregamos e fizemos o fundo previdenciário. Esse fundo previdenciário, o financiamento dele é por capitalização. A contribuição do servidor, hoje, vai para a Amazonprev, e o Estado também, a contribuição do Estado vai para a Amazonprev, e a Amazonprev faz uma capitalização disso aí. Nós temos uma meta para atingir, para manter essa capitalização com uma sustentabilidade suficiente para suportar todos os benefícios previdenciários que, porventura, nós vamos ter que conceder. Hoje, esse fundo ele é superavitário. No perfil que ele está hoje, dentro dessa formatação, ele é superavitário, né? Nós temos um superávit aí, nós já temos uma folha de pagamento de pensão, de aposentadoria, dentro desse fundo, mas nós trabalhamos muito para isso, né? Hoje nós temos mais de 5 bilhões desse fundo para manter esse fundo. Agora, o fundo financeiro é de responsabilidade total do Estado. O fundo previdenciário não, é de responsabilidade total da Amazonprev. Ou seja, já saiu esse ônus do Tesouro, já saiu esse ônus do Estado. O Estado já não tem mais gasto com esse pessoal. Ele é 100% da Amazonprev. E é um fundo superavitário, ele é autossuficiente, esse fundo, e nós estamos trabalhando para manutenção desses benefícios do pagamento dessas aposentadorias e pensões. Tá? Então, Previdência Social é isso. É uma questão nova, mas que nós já fomos inseridos nessa questão aí. Ah, não tem como eu ficar isento? Não, porque é uma seguridade social. É uma seguridade social. Porque se você não tiver a Previdência na condição de servidor público, quem vai te amparar em um desses momentos? Não pode contar com aquele benefício assistencial que é concedido pelo INSS, dentro também desse contexto da Seguridade Social. Que a Seguridade Social ela tem três pilares. A Seguridade Social ela tem a saúde pública, que é tratada pelo SUS, né? Tem a assistência social, que é tratada pela LOA, Lei da Organização do Serviço Social, que concede aquele benefício de amparo ao idoso e amparo ao deficiente, e a Previdência Social, que é o nosso caso, é o caso da Amazonprev. Dentro do contexto previdenciário ainda do servidor público, né, dentro desse contexto previdenciário, do servidor público e dos demais trabalhadores, nós temos 2 sistemas em si, que são de obrigação de vinculação obrigatória. Nós temos o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, que ele é gerido pelo INSS. Tá? Quem gere o RGPS, o Regime Geral de Previdência Social, é o INSS. E para quem é esse RGPS, Alan? Para todos os trabalhadores que não são servidores públicos, tá? Eles são segurados desse regime geral. São os trabalhadores da iniciativa privada, comércio, indústria, o empregado doméstico, o empregador, né, o empresário, enfim, todos esses que não são servidores públicos, eles são segurados do regime geral, que é gerido pelo INSS. A abrangência dele é nacional, né? Todos os servidores, todos os trabalhadores do Brasil são segurados do INSS. Nós temos o RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social, que é a Amazonprev, no caso do Estado, 2 servidores de cargo efetivo do Estado, tanto os servidores civis quanto os militares, eles são segurados obrigatórios do RPPS, que é gerido pela Amazonprev. Tá? Somente servidores efetivos. Por quê? Porque desde 1998 a Constituição já trouxe essa segregação. Ela disse, a emenda constitucional número 20 disse, a partir de agora, o servidor público vai ter um regime de previdência. Esse regime de previdência vai ter o caráter contributivo, né? E ele é só para o servidor efetivo. Quem não for servidor efetivo vai contribuir para o INSS. Quem for somente cargo comissionado, para o INSS. Quem for serviço prestado, para o INSS. Quem for RDA, para o INSS. Né? Quem for regime temporário, para o INSS. Então, só é segurado da Amazonprev quem é servidor efetivo, servidor estatutário. Tá bom?
Então, são esses dois sistemas de previdência que nós temos hoje vigorando para no que se refere a servidor público. Vai ter, a Constituição já prevê um regime de capitalização. No âmbito federal já existe o regime de capitalização, né? Mas no estadual ainda não foi regulamentado esse regime de capitalização. Tá? Quando for regulamentado, vai ter todo um procedimento que vai ser feito, vai ter um teto de contribuição, que hoje não tem teto de contribuição para o servidor público estadual, ele contribui sobre tudo, se ele ganha 1.500 é sobre 1.500, se ele ganha 30 mil é sobre 30 mil, se 35 é sobre 35. Tá? Mas a partir do momento em que tiver esse regime de contribuição complementar, regime previdenciário complementar, vai ter todo um disciplinamento em relação a esses contextos de contribuição, certo? Então, hoje nós já estamos chegando ao final do nosso tema de hoje, né? E vamos aí aguardar, ver se nós já temos questionamentos aí. Se temos algum questionamento aí, o pessoal já se manifestou, tem alguma questão? Pessoal dos municípios aí, dentro desse tema, dentro desse assunto que nós já debatemos aqui, já conversamos aqui, se tem alguma pergunta, né, alguma dúvida. Tem? Já estamos aí conectando. Queremos agradecer novamente Aqui é de Codajás, né? Codajás aí nos pergunta o seguinte: gostaria de saber se a nutricionista pode ter outro vínculo na área de saúde no tempo livre. Se a nutricionista pode ter outro vínculo na área de saúde no tempo livre. Olha, nutricionista, né? Quanto à acumulação de cargo, tem que ver, primeiro, no âmbito do Estado. Na questão do âmbito do Estado, tem que ver a classificação do nutricionista. Ele é uma profissão regulamentada da área de saúde? Se for, ele pode ter dois vínculos, né? Não, eu confesso que desconheço se o nutricionista já tem um parecer aqui da SEDUC em relação a isso? Como? Nutricionista, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou conversando com o Michel aqui, ele disse que teria um parecer aí, mas eu desconheço. Se há uma característica, né, a classificação de área de saúde, pode. Agora, o que diz? Ela fala também o seguinte: na área de saúde, no tempo livre. Se for na iniciativa privada, tranquilo, se não comprometer seu horário de trabalho, sem problema nenhum. Veja bem, da acumulação que nós tratamos é no âmbito do serviço público, tá? Eu posso ser professor 20 horas de manhã, professor 20 horas à tarde, ainda posso ser professor à noite, na iniciativa privada, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. O que nós falamos da acumulação é dentro do serviço público, no âmbito do serviço público nas três esferas, municipal, estadual e federal. Quanto à iniciativa privada, não tem nenhuma vedação, desde que não comprometa o seu desempenho no seu horário de trabalho, tá bom? Mas nós voltamos amanhã com uma resposta mais específica dessa questão do nutricionista, tá? Ficamos devendo essa resposta para amanhã. Pedagogo pode ter 2 matrículas de 20 horas? Aí eu vou lembrar lá quais são os cargos que são possíveis acumular. Quais são? O inciso A, a linha A do artigo 37 fala. Ela fala o seguinte: 2 cargos de professor. 2 cargos de professor, certo? Ele fala de 2 cargos de professor. Falou pedagogo aí, né? O pedagogo está classificado como técnico, né? Mas ele não disse 2 cargos técnicos. Ele disse 1 cargo de professor e 1 técnico, tranquilo. Mas 2 técnicos não. Então, se depreende o quê? Que não é possível acumular 2 cargos de pedagogo, ok? Bom dia. Considerando acúmulo de cargo psicólogo e técnico de enfermagem,
considerado acúmulo, cargo de psicólogo e técnico de enfermagem. O psicólogo ele é considerado da área de saúde, né? É a saúde subjetiva, mas né? E técnico de enfermagem sem problema nenhum. Agora, vamos perguntar o seguinte. Compatibilidade de horários. Quantas horas ele trabalha na SEDUC e quantas horas é a carga horária dele na Suzano? É possível essa compatibilidade? Se for 4 horas num, 4 horas no outro, tranquilo. Ou se de repente ele passa 8 horas na SEDUC e 4 horas na Suzano, tranquilo também. Normalmente o técnico de enfermagem ele trabalha 4 horas, né? Aí o psicólogo, eu não sei qual é o horário. Tem o horário da SEDUC aqui? O psicólogo trabalha? 30 horas, 6 horas por dia. Tá, 6 horas ele trabalha na SEDUC, 4 na Suzano, não tem problema nenhum. Há uma compatibilidade de horário aí. Tranquilo. Gostaria de saber em relação ao pessoal de Uarini. Eu agradeço aí a pergunta do pessoal de Ipixuna, né? Ficamos devendo a resposta mais precisa, tá? Para Codajás, né? Já respondemos aí Urucará, respondemos aí município de Ipixuna. Um abraço para o pessoal aí que está perguntando, o pessoal que está questionando aí, o pessoal que está conectado. Vamos agora para o Uarini. Gostaria de saber, em relação à aposentadoria dos integrados no Amazonprev, permanece ou vai para o INSS? Esses integrados eu quero que seja a situação do 21.712, né? A situação do 21.712 é aquela situação do seguinte, eles ingressaram sem concurso público, né? Foram declarados do quadro suplementar pela Lei 6.624, foram nominados pelo decreto 21.712, tá? Esse decreto 21.712 já foi declarado inconstitucional, né? Só estão vendo uma questão de modulação, como é que vai ser aplicado isso aí, mas no que se refere à Amazonprev, nós continuamos aposentando, tá? O Tribunal de Contas, nós estamos deixando para o Tribunal de Contas, que é competência dele, entrar no mérito da questão da legalidade da aposentadoria ou não. Ele tem declarado ilegal muitas aposentadorias, e nós temos orientado os servidores a entrar com recurso de revisão junto ao TCE, e em muitos casos eles estão reformando a decisão deles, tá? E julgando legal a aposentadoria. Agora, em outros casos, eles estão considerando, mantendo ainda como ilegal. Quais são, em geral, esses casos, Alan? São o pessoal que ingressou muito recente, já muito posterior à Constituição, já o pessoal de 98, o pessoal de 2000, eles não estão abrindo mão. Mas o pessoal mais antigo, até 87, né, até 88, eles estão ainda reformando a decisão para manter a legalidade da aposentadoria, tá certo? Mas o que acontece? Nós estamos concedendo a aposentadoria. Aí o que está se fazendo? O Tribunal de Contas ele está negando a aposentadoria, tá? As pessoas estão entrando com recurso de revisão, ele nega a aposentadoria, ele julga ali ilegal a aposentadoria e diz para a gente fornecer uma certidão de tempo de contribuição para a pessoa ir se habilitar junto ao INSS. É isso que ele tem orientado. Tá? Em alguns casos ele tem recomendado, né, que nós mantenhamos a pessoa na folha de pagamento até ter a resposta do INSS se concede ou não o benefício. Tá? Mas o interessante é sempre você entrar com recurso de revisão. De repente pode ser que ele julgue legal, você fica aposentado. Se não, tem que ver o que ele decidiu para você pedir o prazo ou pedir alguma outra providência. Tá? Porque até o fato de nós emitirmos a certidão, você se habilitar junto ao INSS, o INSS conceder esse benefício, vai ter um prazo aí grande, né? Pelo menos uns 6 meses vai ter aí para você poder regularizar essa situação. Então é bom sempre ingressar com recurso de revisão de acordo com a decisão do Tribunal de Contas, tá? Barcelos aqui, um professor já aposentado em uma cadeira de 20 horas, tendo uma cadeira de 40 horas ativo, pode ter 40 horas de atividade temporárias? Não. Não pode.
Por quê? Porque lá o parágrafo 10 do artigo 37, ele já disse que fica vedado essa percepção de provento de aposentadoria com aquelas situações do artigo 40, 42 e 142, né? Aí ele fez a exceção, exceto naquela questão da previsão da acumulação. Tá? Então, se eu já tenho duas cadeiras de 20 horas, eu não posso ter uma terceira. Eu já extrapolo aí o contexto da acumulação, já vão ser 3 vínculos. Ah, mas um é aposentado, mas é isso que o parágrafo 10 prevê. Tá? Ele conta ainda como uma vinculação àquela que está aposentada. Então, eu vou ter 3 vínculos e isso constitucionalmente não é permitido. Ok? Altazes, obrigado aí, agradecemos o questionamento aí de Barcelos, né? Com certeza deve ser a dúvida de outros servidores, isso é muito produtivo. Altazes, eu não consegui, não conseguiu reformular a pergunta toda, né? Mais um abraço ao pessoal de Altazes, Canutama também. O Maitá, vamos lá para o Maitá. Bom dia, Alain. Servidor que iniciou no serviço público de portaria em 1986 e enquadrado pelo decreto 10.102, de 13 de março de 87, olha aí, eu estava certo, em 13 de março de 87, né? Porque é tanta data, às vezes a gente confunde. Quem pode emitir esse tempo antes do enquadramento? Pois o INSS alega que não pode fornecer. Positivo, viu aí a situação? É uma situação bem prática, né? Só que eu vou perguntar o seguinte, nós temos que analisar a questão toda. Ela diz que a pessoa ingressou em 86, tá? Em 86 já existia a figura do regime especial que foi regulamentado pela lei 1674, a lei 1674, ela é desde 1984. Algumas pessoas vieram como CLT, depois elas foram enquadradas no regime especial, depois foram integradas nos 10.102. Eu tenho que ver a real situação dessa pessoa. Segundo ponto, é homem ou mulher? Se for mulher, ela já está aí, implementou os requisitos para aposentar, né? Esse tempo vai ser extremamente necessário para ela aposentar ou não? Ela pode aposentar sem esse tempo. Eu tenho que analisar esses pormenores aí, tá? Porque penso que se for em 1986 já não contratava mais como CLT, né? Já era regime especial. Agora, se ela tem um tempo antes na iniciativa privada, antes do serviço público, tá? Antes do serviço público, aí eu tenho que ver se vale a pena eu averbar ou não, ou só contar com o período de 86 até a data em que ela vai se aposentar. Tá? Se for professora, ela já nem precisa mais desse tempo todo aí. Ela já pode aposentar. Se for mulher, se for professor também, o professor ele também já não vai mais precisar, porque ele já está com 32 anos aí, certo? Incluindo o ano de 86, já vai para 33 anos, se for professor, né? Se for da área administrativa, mulher já tem 30 anos. Agora, se for da área administrativa, homem, aí ainda vai ter uma pendência aí, e o INSS não vai conceder, a não ser... Não, mas aí está dizendo que ele ingressou em 86, o INSS definitivamente não vai conceder. A não ser que entre com um processo judicial, mandado de segurança, para que ele forneça essa CTC. Tá? Mas eu tenho que analisar esses pormenores. Ele vai precisar desse tempo? Qual é o sexo da pessoa? É homem? É homem administrativo? Vai precisar. Professor, homem, professor? Não vai precisar. Aí vai só a partir daí desse período. Bem lembrado aqui pelo Adinamar, tá? Se ele for abrir mão de qualquer tempo público, tá? Porque se for de iniciativa privada não tem problema nenhum. Mas se ele era CLT, de serviço público, e ele vai abrir mão desse tempo ou de qualquer outro tempo, ele tem que fazê-lo por escrito, tá? Porque é um patrimônio dele. Então quem abre mão é ele. E também tem que estar consciente do seguinte: se eu abro mão de um tempo, ele abre mão para todos os efeitos. Adicional, férias, licença, enquadramento, etc. e tal. Tá bom? Tem que ter essa consciência também. Você sempre, quando for fazer isso, você conversa com a pessoa, né? Vê as consequências de sair. Se tiver dúvida, liga para cá, para Manaus, para Dinamar, para o pessoal aqui, para o Michel.
E aí qualquer coisa, se for preciso, a gente entra no circuito aí também para dar esse suporte. Tá certo? Então, mas de pronto eu tenho que analisar isso aí. 1986, provavelmente ele ingressou como regime especial. Tá? Em 87 foi integrado no 10.102. Ele precisa desse tempo anterior ou não? É essencial esse tempo anterior para ele aposentar? Eu tenho que mensurar isso aí, tá? Mas obrigado pelo questionamento aí de Humaitá. Altazes. Olha, Altazes agora completou a pergunta, né? Existe déficit na Previdência? No fundo financeiro ao qual eu participo, existe. No nosso caso, nós vamos chegar a um momento que nós vamos depender muito do Tesouro do Estado. Tá? Nós vamos depender muito do aporte financeiro do Estado. Por quê? Porque desde 2004 não tem mais ninguém nesse fundo financeiro. Esse fundo financeiro, a tendência dele é ir diminuindo até sumir. Isso é a questão de gerações aí, pelo menos uns 60 anos pela frente aí, esse fundo financeiro ele vai reduzindo até sumir, até o último benefício ser pago. Tá? Ele é totalmente deficitário, não tem dinheiro em caixa, a arrecadação que se faz, ela não consegue suportar a despesa, tá? Mas o governo do estado está aí fazendo o devido aporte para que ninguém fique com prejuízo, fique sem pagamento. Tá? O governo tem garantido isso aí. Em relação ao fundo previdenciário, não. O fundo previdenciário ele é superavitário, nós estamos aí numa questão confortável, né? De pagamento, de recurso, né? O equilíbrio financeiro atual dele está muito bem, certo? Inclusive, no Brasil, nós somos referência como regime próprio de previdência, no Brasil inteiro nós somos referência, tá? Mas é isso aí, o fundo financeiro ele é deficitário mesmo. Tá? Inhamundá, aqui em Inhamundá tem umas situações de servidor de cargo técnico que é serviços gerais na Suzam e passou para a merendeira. Ela vai poder assumir? Depende. Depende de quê? O cargo não é acumulável. Ela tem que ficar com um ou com o outro. Para ela assumir um, ela pede a exoneração do outro. Tá? Porque senão vai incorrer numa inconstitucionalidade, numa ilegalidade aí. Tá? Ela tem que ver qual vai ser mais vantajoso, qual é o que tem mais segurança para ela, qual é o que ela vai conseguir aposentar de forma melhor, né? Que o cargo, acho que o técnico deve ganhar mais do que o de merendeira. Não sei, porque aí é município, tá? E a questão é a seguinte, não adianta esconder a informação, tá? Que aí você está incorrendo numa ilegalidade, e essa ilegalidade não vai gerar direito, vai gerar, inclusive, uma situação tanto quanto difícil lá no futuro para você. Enquanto você pode refazer a vida, refazer um rumo diferente. Quer ser merendeira? Vai ser merendeira num outro local, um hospital particular, uma escola particular, e tranquilo, você pode fazer, sem problema nenhum. Mas no âmbito do Estado não é permitido, não é possível porque a própria Constituição veda isso aí, tá? O técnico de enfermagem pode assumir um cargo de professor de 20 horas? Sim, pode. É um cargo de professor e um de técnico, sem problema nenhum, ele pode acumular. Tranquilo. Agora, sempre volta o contexto do horário, tá? Que nós temos tido muito problema do seguinte, a gente vai lá para o sistema quando consulta, o camarada trabalha no município de 7 a meio-dia e no estado de 7 a meio-dia, não tem condição, ele está nos dois locais ao mesmo tempo. Tá? Tem que ver essa questão dessa compatibilidade de horário. E você que está no interior aí, a gente já aproveita e faz a solicitação. Se o servidor é professor do município onde você está, ou um outro cargo que seja acumulável no município que você está e na SEDUC, você já pede dele uma declaração daí do município dizendo, olha, ele trabalha, a carga horária dele é 30 horas por semana e ele trabalha no horário de tanto a tanto. Tá? Para a gente poder analisar essa questão da compatibilidade, que o Tribunal de Contas tem sido muito criterioso em relação a essa compatibilidade de horários.
tá? Ele tem, inclusive, solicitado que seja feita tem julgado ilegal a aposentadoria e pedido para anular o ato para a pessoa retornar para a atividade. E outro detalhe também, se a pessoa foi aposentada por invalidez aí no seu município, na prefeitura, aí, vinculada à administração municipal, aí, ela tem que ser aposentada no Estado também. Ela tem que ter o mesmo processo de invalidez pelo Estado, isso se ela não implementou os requisitos, que ela pode optar também. Se ela implementou todos os requisitos para uma outra regra, que essa implementação foi anterior à invalidez, ela pode pedir por tempo de contribuição, se assim o quiser. Mas ela vai ter que ser aposentada. Tá? O tempo dela vai parar no momento da invalidez que foi decretada para o município. Ok? Então tem que ter esse bom senso aí, essa análise, né? Essa análise da situação funcional do servidor. Mas obrigado pela pergunta aí, os nossos colegas de Anamã. Nhamundá, vamos para Nhamundá. Policial que passou para professor 20 horas. Esse policial, ele é civil ou ele é militar? Se for militar, dependendo da situação dele, não é possível. Militar hoje só é possível da área de saúde. Saúde na polícia, saúde no outro canto. Tá? Se for policial civil, o policial civil foi considerado o cargo técnico. Tá? Anteriormente tinha um entendimento que não seria, mas depois evoluiu-se esse entendimento de que ele seria um cargo técnico. Né? Apesar dele não ter a exigência inicial de que ele tenha um determinado conhecimento, uma especificidade de conhecimento, né? Mas ele faz um curso. Antes de assumir definitivamente, ele faz um curso, que esse curso também tem caráter eliminatório, tá? E ele estando apto somente a assumir após ser aprovado nesse curso. Então, ele foi considerado um cargo técnico ou policial civil, tá? Se for delegado, por natureza do cargo, ele é um cargo técnico, tá? Tinha só essa dúvida em relação ao cargo do investigador, né? Que é o policial civil, tá? Mas aí já foi dirimida essa dúvida em função do curso que ele faz, de caráter eliminatório, etc. e tal, é um cargo técnico. Policial militar tem essas restrições que teria que analisar direitinho qual é o cargo dele dentro da polícia militar. Tá? Qual é a vinculação dele? Mas nós agradecemos aí a pergunta de Nhamundá, aí esse questionamento de Nhamundá. Lábrea, vamos para Lábrea aí. Bom dia, gostaria de que explicasse um pouco por que os servidores que foram nomeados a partir de 2004, quando se aposentam, ficam recebendo proventos pela média e o salário deles fica menor do que estava recebendo na ativa, mesmo se aposentado com todos os requisitos por tempo de contribuição. Tá? Muito boa pergunta de Lábrea aí, né? Eu creio que ainda vai dar para a gente entrar nesse contexto no momento que nós estivermos fazendo treinamento no CISPREV. Aí nós vamos mostrar direitinho isso, mas antecipando isso aí é o seguinte. Em 31 de dezembro de 2003, por meio da promulgação da Emenda Constitucional número 41, ela fez uma outra mudança. Em 1988, nós tivemos a primeira mudança no regime previdenciário do servidor público, aí já houve um corte aí, né? E em 31 de dezembro de 2003, passando a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2004, nós tivemos uma outra mudança. Essa mudança foi mais consistente aí, né? Vamos dizer assim. Primeiro, ela disse que o regime de contribuição do servidor público ele passaria a ser solidário. Tá? Solidário, o que quer dizer com esse solidário, Alan? Ele teria a contribuição do servidor ativo, do Estado, do servidor inativo e do pensionista. Ou seja, todo mundo passou a contribuir. Isso foi uma das questões radicais. A segunda questão, que é o que vem de encontro à sua pergunta, é o seguinte. Ele diz, a partir de hoje, o servidor vai ser aposentado com base na média das remunerações sobre as quais ele contribuiu. Essas remunerações terão que ser o limite
de julho de 94 até a data da aposentadoria dele. Ou seja, mudou, já não pegou-se mais a referência do cargo efetivo dele, e sim as remunerações sobre as quais ele teve contribuição. Do jeito que você falou, ele ingressou em 2004 no serviço público, tá? Mas anteriormente, qual era a remuneração dele? Ele contribuiu sobre que valor? Se ele contribuiu sobre valor baixo, a média dele tende a baixar. Tá? Apesar de julho de 94 para cá, nós utilizarmos somente 80% das maiores remunerações. Como é que vocês processam esse cálculo, Alan? A legislação diz o seguinte, eu pego a remuneração dele de julho de 94 para cá, mês a mês, atualizo mês a mês essa remuneração, depois, ao final dessa atualização, eu vejo 80% das maiores e desse 80% eu tiro a média. Depois é que eu vou comparar com a remuneração dele. Se a média... Veja bem, ele vai aposentado pela média, tá? Ele vai aposentado pela média. A remuneração dele que nós utilizamos é só como se fosse um limitador. Se a média dele é maior do que a remuneração dele, o valor do benefício fica limitado à remuneração dele. Se der menor, fica o valor que deu, tá? É por isso, porque ele vai aposentado com base na média aritmética das 80% maiores remunerações sobre as quais teve contribuição previdenciária. Tá? Se ele tivesse somente na SEDUC, né? Se ele tivesse somente na SEDUC, que agora tem uma figura muito interessante, é o professor 20 horas passar para o professor 40 horas, né? Mas digamos que ele venha só pela média lá e manteve um padrão salarial, com certeza a média dele vai ficar bem equivalente ou muitas vezes maior do que a remuneração atual que ele recebe. Da SEDUC, nós temos tido esse resultado bem positivo para o servidor, mas só se nesse período todinho da média ele for servidor da SEDUC. Tá? No mesmo cargo, e a média dele está dando maior. Inclusive, alguns que foram aposentados pela média, por idade, proporcional, alcançaram o valor total da remuneração que ele recebe, porque o Tribunal de Contas ele pediu para nós fazermos uma mudança na forma de cálculo. Anteriormente, como nós fazíamos? Para aposentadoria proporcional, nós fazíamos o cálculo da média, limitávamos a remuneração do servidor e proporcionalizávamos. Tá? Hoje o Tribunal de Contas disse, não, você faz a média, PBB, a média deu tanto, que na SEDUC ela dá um pouco maior. Você proporcionaliza, depois você vai ver se essa proporcionalização ficou maior do que a remuneração atual do servidor, você iguala. Se ela não ficou, fica do valor que está. Tá? Ficou desse jeito. O Tribunal de Contas nos orientou a fazer a proporcionalização ou a limitação à remuneração do servidor somente depois da proporcionalização. Tá? A média é utilizada até hoje. Tá? Só antecipando aí, uma das propostas da reforma da Previdência atual é que seja aproveitado 100% da média. Tem uma perda aí, há um prejuízozinho aí, tá? Porque eu vou incluir aquelas 20% menores. Então, a tendência, nós até já fizemos umas simulações e a tendência é o valor dar uma baixadazinha. Vamos lá para Itamaraty. Eu acho que deu para esclarecer aí a dúvida, né? Eles são pela média, tá bom? Itamaraty. Um técnico administrativo da SEDUC efetivo, sendo aprovado, por exemplo, em PSS para professor, ele pode assumir o cargo de professor? Eu peço o socorro aqui do pessoal da SEDUC. O que é o técnico administrativo? Ele é técnico mesmo? Mas ele é técnico... Ele não exige. Então, é só o nome do cargo que é técnico administrativo. Então, não pode, porque ele não é considerado um cargo técnico. Ele não tem para provimento dele, não tem uma necessidade dele ter um conhecimento específico em determinada área de conhecimento. Então, não pode. Tá? Mesmo sendo processo seletivo. Lá a gente volta lá para o artigo 37, que ele diz, independente se é cargo, se é função, na administração não pode. Se é direta, indireta, sociedade de economia mista, nas subsidiárias, tudo que for administrado pelo Estado não é possível. Tá? Mas obrigado pela pergunta aí, Itamaraty.
Canutama, vamos para Canutama. Bom dia. Um servidor efetivo de serviços gerais pode assumir um contrato como professor via processo seletivo? Não, não pode. Por quê? Porque o professor ele só acumula com o técnico, tá? Com o cargo técnico. Serviços gerais não é cargo técnico, então ele não pode acumular com o professor. Tá? Por mais que sejam em esferas diferentes. Ele é professor no município, vai assumir, ele é serviços gerais no município, vai assumir como professor no estado. Não pode, tá? É inconstitucional. Mas obrigado pela pergunta aí, Canutama. Vamos para Coari. Coari, a equipe da coordenação regional de Coari parabeniza a gerência de aposentadoria por tão importante iniciativa em proporcionar o treinamento, visto que necessitamos continuamente estar munidos das informações sobre a legislação. Eu também me irmano a você aí de Coari para dar os parabéns à Coordenadoria Geral Regional aí, ao pessoal que está providenciando esse treinamento, né? E sempre dando esse suporte, porque há necessidade de dar esse suporte, para que você possa se atualizar nas mudanças, né? Inclusive, nós vamos até entrar no mérito de uma mudança aí da última legislação que saiu em relação ao auxílio localidade e a gratificação de localidade. Eu creio que o Michel deve entrar nessa seara aí, ou serei eu, mas a gente vai só para deixar claro uns questionamentos que já tiveram muito questionamento em relação a, principalmente, aposentado. Não vai ter tanto aqui, mas os aposentados tiveram muitos questionamentos em relação a isso. Tá bom? Aqui, Codajás ainda diz obrigado. Estamos assistindo amanhã para a resposta, parabéns pelo treinamento. Eu acho que é aquela resposta do nutricionista, né? Ok, então. Tem São Sebastião do Atumã, né? São Sebastião do Atumã. Ok. Vamos lá, São Sebastião do Atumã. Alan, tem servidor municipal no cargo de assistente administrativo que passou no concurso da SEDUC para pedagogo. Eu compreendi que não pode acumular, porém, como devemos proceder quando forem convocados? Teremos somente que informar o servidor sobre o que diz a lei, devemos solicitar que ele opte e qual o procedimento correto deveremos fazer. Esse aí seria interessante vocês pedir o suporte daqui da capital, né, para que tenha o devido processo legal do direito dele ao contraditório, da ampla defesa, né, e também, de repente, se ele vai optar, tá? Ele tem que estar consciente daquilo que é possível ele fazer, tá? Antes de dar a posse definitiva, vamos dar esse direito a ele do contraditório e da ampla defesa. Mas vocês têm que informar que a pessoa está acumulando, senão ninguém vai adivinhar aqui. Tá? Por mais que a pessoa fique chateada, você vai convencê-lo dizendo, meu irmão, o meu colega, né, é o seguinte, a Constituição, pegue lá no material que eu vou lhe dar, né, pegue lá e diz, olha, a Constituição ela veda, ela só permite nessas situações, você vai criar um problema para você, eu vou ter que informar de qualquer forma, né, vamos ter um processo aí para poder você ter o direito de contraditório, da ampla defesa, e nós chegarmos a um consenso que não haja prejuízo para você nem para o Estado. Tá? É uma questão de legalidade, não tem para onde correr, você não pode ficar também temeroso aí com o que vai acontecer. Qualquer coisa, se não for bater de frente, você faz a informação. Soube que o fulano de tal, né, se ele não levar documento nenhum, nem querer esclarecer, você bota assim, numa linhazinha, dizendo fulano de tal pertence ao órgão tal da prefeitura, manda para cá, que aí a gente já vai correr atrás para ver essa situação. Tá certo? Alan, tem duas perguntas aqui, rapidinho. Creio que não será esse momento, mas vamos ver lá. O servidor que tem acúmulo e na declaração de acúmulo de cargos do processo de aposentadoria, ele não declara o outro vínculo. Vai dar problema? Esse vai ser abordado agora, esse assunto, na próxima aula? Não, vai dar problema sim, isso é acumulação de cargos, está dentro do nosso tema aqui, vai dar problema. Aí o que acontece? Nós já vamos entrar aí nos crimes contra a administração pública, tá? Que além dos princípios da administração, nós temos os crimes contra a administração pública. Qual é? Eu sei que o camarada está de forma ilegal.
Eu vou ficar calado? Não. Como servidor público, eu tenho que chegar lá e dizer, por mais que ele não queira, mas eu tenho certeza de que ele está, eu informo. Olha, o servidor acumula tal, não falou, não declarou aqui, não quis declarar, porém ele exerce o cargo tal junto ao município tal. E nós vamos ter que contactar o município, mandar um ofício, confirmar a informação, aí depois nós mandamos o processo para a CRD para ele responder se ele não quiser fazer a opção naquele momento. Mas lembrando sempre que todo mundo tem o direito do contraditório e da ampla defesa, esse direito constitucional, tá? Então, você não vai pegar uma guerra pessoal, é isso que se quer, mas coloque no processo aquilo que você sabe, senão você pode ser acusado de um crime de prevaricação, certo? Você está, mesmo sabendo de uma ilegalidade, você está se omitindo para beneficiar outra pessoa. Tá? E não é isso que nós queremos. Nós queremos que cada um faça o seu trabalho. Tá? Dentro daquele princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você, antes de tudo, você é o próprio Estado que está trabalhando e tem que trabalhar dentro desse princípio da legalidade. Ok? Tem outra pergunta aqui, perguntando se assistente social SEDUC e assistente social na Suzan é acumulação. Isso daí eu posso trazer o parecer amanhã também, junto com aquele do nutricionista. Pois é. Aí só que nós temos que ir no seguinte. Tem uma manifestação do Conselho Federal do Serviço Social que eles foram incluídos na questão de cargos de saúde. Eu posso até trazer, mas eu não sei como é que a SEDUC está tratando isso. A PGE se manifestou dizendo que não? Se manifestou dizendo que não. Pois é, a gente pode voltar até a questionar a PGE dentro dessa do Conselho Federal, porque nós temos o entendimento que sim, com base nessa resolução do Conselho Federal dizendo que assistente social é cargo da área de saúde. Tá? Mas nós vamos ver essa resposta direitinho para que não tenha problema nenhum. A questão não é dizer quem está certo, quem está errado. Nós equacionarmos a resposta para que ninguém tenha um prejuízo. Né? Mas nós vamos ver isso aí direitinho. Perfeito. Mais alguma pergunta aí no chat? Tem alguma pergunta? Fazer as considerações, então? Vamos lá. Mais uma vez, o que eu tenho que fazer é agradecer a vocês aí, né? Se tiver mais perguntas, vocês já vão vendo aí os questionamentos que vocês têm para que a gente possa dirimir e esse treinamento possa ser mais produtivo, né? Quando nós batemos nessa tecla dizendo que, olha, a necessidade de melhor instruir os processos, é porque num processo, um processo que volta em diligência é uma análise que foi feita que não vai surtir um efeito eficiente, né? Nós já infringimos a questão da eficiência. Então, se o processo vem todo instruído, o benefício já é concedido e não tem mais trabalho em cima daquilo, né? Então, nós mostramos a competência que nós temos, tanto a Amazonprev quanto o SEDUC, no contexto da gestão da coisa pública. Tá? Mas nós estamos sempre à disposição de vocês e vamos trabalhar para que esse treinamento tenha bons frutos. Né? E, Alan, o pessoal talvez se preparar para amanhã, qual vai ser o tema da aula de amanhã? Nós já vamos entrar na questão, eu vou abordar um pouquinho das reformas só para entender o que foi que aconteceu, em que momento aconteceu, para a gente poder ter um direcionamento. Tá? Aí depois, provavelmente, na sexta-feira, já aborde a questão do processo de aposentadoria. Nós vamos ter ainda a questão da resolução 02 do TCE, que é a que trata dos documentos mínimos. Tá? Mas amanhã a gente entra na reforma e vê como é que a gente vai avançando. Então, perfeito. Então, a gente agradece aí a quem está nos assistindo e aguardamos vocês amanhã, no mesmo horário, a partir das 9 horas. Tá bom? Isso, um abraço a todos.